Antes de nos aprofundarmos nos três processos da embriogênese, é muito importante saber que a embriogênese é o processo em que ocorre o desenvolvimento do zigoto para formar um novo indivíduo, que é dividida em três principais fases, sendo primeira a clivagem, segunda a gástrula e terceira a organogênese. Durante a clivagem, as divisões mitóticas elas são rápidas e dão origem a células que são chamadas de blastômeros. Diante da velocidade com que as células se dividem, o embrião ele apresenta um aumento do número delas, mas não de tamanho. O primeiro estágio da clivagem é a mórula. É um maciço celular originado entre o terceiro e o quarto dia após a fecundação. Na segunda e última etapa, ocorre a blástula, onde as células se delimitam uma cavidade interna chamada blastocele. Ela é cheia de um líquido produzido pelas próprias células. Até a fase de blástula, as células embrionárias são chamadas de células-tronco, que podem originar todos os diferentes tipos de célula do corpo. A partir da blástula, inicia a fase da gastrulação. Vou falar um pouquinho sobre o arco inteiro. Bom, o arco inteiro também é conhecido como intestino primitivo ou arquinterium. Arquintero é uma cavidade que se forma durante a fase de gastrulação do desenvolvimento embrionário, na maioria dos animais. Por exemplo, durante a gastrulação do ouriço do mar, ocorre uma invaginação a partir da base da larva, constituída pelos macrômeros vegetativos. Estes elementos celulares achatam o blastocélio e formam uma espécie de dedo de luva, que representa o arco inteiro, e cuja abertura, ou seja, o ponto inicial da invaginação, é o blastóporo, que corresponde ao ânus da futura larva. E, bom, esse daqui é o arco inteiro, no caso, onde ele fica meio que envolto nas camadas epiteliais e, bom, a camada mais externa é a ectoderme, a camada mais interna é a endoderme e a mesoderme que fica entre as duas camadas. É na fase da gástrula que ocorre o início da formação dos folhetos germinativos, também conhecidos por folhetos embrionários. Na gastrulação, as células da blástula começam a se diferenciar, formando os folhetos germinativos, ectoderma, mesoderma e endoderma. Eles são os primórdios de todos os tecidos e órgãos. Ectoderma é o folheto mais externo e que reveste o embrião. Ele dará origem ao sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, epiderme e estruturas associadas, tais como pelos e unhas, glândulas sebáceas e sudoríparas. Ele formará também as glândulas mamárias, hipófise, as meninges e entre outros. Já o mesoderma é o folheto germinativo intermediário. Fica entre o ectoderma e o endoderma. Dará origem a cartilagens, ossos, músculos, sistema cardiovascular, coração, vasos sanguíneos e o próprio sangue, ovários, testículos, sistema urinário com os rins, a bexiga e as vias urinárias, e entre outros órgãos. O mesoderma desenvolve-se na fase da neurula e preenche todo o espaço entre o ectoderma e o endoderma. E o endoderma é o folheto mais interno. Ele dará origem ao revestimento epitelial dos tratos gastrointestinais e respiratório, glândulas salivares, epitélio da bexiga e da parte da uretra, glândula tireoide e paratireoide, timo, fígado e pâncreas. Ambos os folhetos surgem na fase da gástrula. No estágio de neurula, eles iniciam a formação dos diferentes tecidos e órgãos. Chamamos de neurulação o processo em que a placa neural e as pregas neurais são formadas, e o fechamento que forma o tubo neural. Neste processo, o embrião pode ser chamado de neurula. A placa neural desenvolve-se a partir do ectoderme embrionário, e quem induz este processo é a notocorda. O sistema nervoso, então, é derivado do ectoderme da placa neural. A placa neural origina-se próxima ao nó primitivo.
e se alonga até a membrana orofaríngea e se invagina, formando o sulco neural com as pregas neurais. Essas pregas fundem-se originando o tubo neural, que se separa do ectoderme, e a ectoderme superficial irá se diferenciar na epiderme. Diferenciação de tecidos e órgãos. Os órgãos são as estruturas reconhecíveis do corpo, capazes de executar funções específicas. Na constituição de um órgão, intervêm tecidos distintos de diversos tipos de células. Os tecidos são conjuntos de células relacionadas entre si. Embora as células de tecido não sejam idênticas, trabalham em conjunto para desenvolver funções específicas.